Terça-feira maravilhosa. E aí, me conta como é que tá esse terçou de vocês? Como é que tá a programação por aí? Hoje, 1º de abril. Dia de quê, minha gente? Dia dos homens? Hã? Não entendi, assim, é dia dos homens. Ah, tá, dia da mentira. E aí, minha gente, vamos sobre o nosso pensamento do dia. Deixa que a gente vai brincar daqui a pouquinho, né, Tony? Olha só. Numa noite, Pedro não pescou nada. No dia seguinte, ele fez a maior pesca da sua vida. A sua melhor experiência pode vir depois da maior frustração. Por isso, não desista. Não é porque ontem não deu certo, que essa semana foi difícil, que na outra não possa dar certo. Então, continue, não desista. Já aproveita agora muito para seguir as nossas redes sociais. Coloca na tela. tvcidade.ma, estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no X e em todas as plataformas. E lembrando que você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E já me segue também, @BZ_, manda tua sugestão de entrevista, eu vou amar receber vocês aqui no Vem Comigo. E agora, olha só, celebrado mundialmente o 1º de abril como o Dia da Mentira. Data em que muitas pessoas aproveitam para fazer pegadinhas, notícias fakes nas redes sociais. Mas além dessa brincadeira, gente, a data também é uma reflexão sobre o porquê mentimos e quando a mentira já passa a ser um problema. Para esclarecer mais sobre esse tipo de assunto, a gente recebe aqui o psicólogo Alexandro Cruz, ele que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, doutor. Primeira vez aqui, né? Primeira vez no Vem Comigo. Sim. Isso. Doutor, já começa. Os meninos ali não estão muito satisfeitos, não. Eles acham assim, tá numa confusão ali, eles dizendo, não, homem não mente. A gente sabe que sim. Ops, não vamos fugir do assunto, doutor. Mas a gente tem a mitomania. É quando se torna patológico. Explica um pouquinho pra gente, explica um pouquinho pro pessoal de casa. Já é quando é aquela pessoa que já não consegue mais parar de mentir, como é que funciona? A mentira, ela é interessante que ela é um elemento complexo cerebralmente, né? Para você mentir, você tem que ter habilidades avançadas cerebralmente para a função executiva, cognitiva, ela poder funcionar, né? No caso da mitomania, é quando a pessoa ela desenvolve uma compulsão, é considerada uma patologia, né? E ela mistura muitas das vezes a realidade com a fantasia. Então, em outras palavras, ela acredita na própria mentira. E aí ela começa a propagar isso de uma maneira como se a realidade dela fosse algo mais ou menos dúbio. E algo interessante também nesse aspecto da mitomania é que o critério diagnóstico não é considerado que essas mentiras elas tenham um efeito malicioso, ou seja, ela tenha o interesse em tirar proveito ou querer o mal de outra pessoa. Ela simplesmente começa a acreditar na própria mentira e aí ela vai desenvolvendo essa realidade paralela e não consegue deixar essa compulsão. E já começa a se tornar ali algo incontrolável. Ela já mente, eu comprei essa calça também. Tipo, do nada, o aleatório, ela não quer ficar para trás. Isso. Ela diz, eu também tenho. É mais ou menos isso. É bem nessa perspectiva. Assim, nós temos vários fatores que influenciam, né? Assim, quando se pergunta por que as pessoas mentem, né? Nós temos fatores psicológicos, nós temos fatores sociais, cognitivos e também neurológicos. A gente vê, por exemplo, na inocência da criança. A criança ali com 3, 4 anos, ela mente, mas ela mente acreditando na fantasia dela, né? Muitas das vezes ela mente para fugir de uma punição, para saber até onde que é o limite daquela situação de controle. E na fase adulta não se torna diferente, só se torna mais sofisticado, digamos assim. Então a mentira ela pode servir como um fator de estima, a pessoa se sentir mais valorizado, ela pode ser um elemento relacionado à condição de querer se dar bem na vida, para angariar situações sociais melhores, né? E também ela pode ser uma questão neurológica, por exemplo, quando a gente visita, na fase idosa, assim, mais avançada, é comum, você visita, por exemplo, um local de acolhimento de idosos
E aí vira e mexe, tem um ali que começa a contar uma história, parece ser muito, muito convincente, e aí ele começa a contar, exagerar nas riquezas, nas posses, isso, e aí você já começa a desconfiar, e depois você começa a perceber que é uma questão neurológica também, que ele já está desassociando ali realidade com fantasia. Ele já começa ali a se apresentar, que ele, como você falou, que ele tem uma determinada posse. Então, mentir faz parte pode-se dizer isso? Que mentir faz parte da natureza do homem, da natureza humana? Ela está insistindo para uma briga de gênero, não, né? Não tô, fugindo viu, disso daí. Jamais. Assim, alguns autores, eles apontam que sim, que é da natureza humana, né? Mas é controverso. É uma condição, é uma habilidade adquirida do comportamento humano, mas eu particularmente não me sinto confortável em dizer que ela é da natureza humana, porque ela é mais uma função adaptativa, é da sobrevivência do humano em meio à hostilidade do seu ambiente, né? Mas que é algo que está muito próximo do nosso convívio do que a gente imagina. Às vezes por uma necessidade simples de você fugir de uma situação, fugir de uma consequência, você acaba inventando uma situação ali que pode se classificar, digamos assim, como uma mentira mais leve, né, e aquelas mentiras que têm consequências mais graves, né, de dano sobre a outra pessoa. Mas o pior de tudo, quando a pessoa ela começa a mentir demais, é que ela começa a ter prejuízo nas relações interpessoais. É isso, né? Então, mentir de forma recorrente pode ter um problema. Sim, com certeza vai ter problema, porque ela vai perdendo a credibilidade, né? A proporção que uma pessoa ela vai ganhando a fama de mentiroso, então ninguém mais acredita nela ali, e aí ela começa a ser isolada, a ser preterida, né? A não ser levada a sério, né? Além do que a questão da nossa cultura, a honestidade ela ser um valor prêmio, né, que diz do caráter, que diz da dignidade do ser humano, e aí eu não estou me referindo a homens e mulheres, né, estou me referindo a ser humano como um todo, da dignidade, e a pessoa quando ela começa a ser caracterizada, estigmatizada como mentiroso, ela vai perdendo também essa função de identidade, sim, de caráter, de credibilidade social. Então, no ambiente de trabalho, inclusive, né, a gente está falando de modo geral, mas a mentira no ambiente de trabalho pode prejudicar. Com certeza, pode prejudicar tanto a ela de uma maneira direta, trazendo consequências, inclusive, de uma demissão por justa causa, quanto pode prejudicar outras pessoas, né? Porque ela pode envolver outras pessoas naquela história e a pessoa inocentemente ser envolvida e ser culpabilizada ou estar como cúmplice, né? Além dos danos que podem gerar a médio e longo prazo, dependendo das consequências do que está sendo colocado ali. E aí perde a confiança, né? Sim, perde a confiança. Por exemplo, é muito comum se mentir no ambiente de trabalho para se livrar de uma consequência, de uma punição. E aí eu escondo debaixo do tapete. Ou até para fugir de uma responsabilidade. Isso, né? Para fugir debaixo do tapete. Ou então o famoso meteu atestado. E a pessoa ela saiu, bebeu o final de semana e na segunda-feira estava em situação não muito trabalhável. E aí consegue um atestado simulando qualquer outro tipo de doença, né? Ou então cometer um erro no processo lá e tem medo da punição e acaba empurrando para outra pessoa ou escondendo debaixo do tapete ou omitindo. São muito comuns situações como essa. E aí quando é pego, né, a descredibilidade é total. E a gerência, a chefia, ela precisa de confiança, ela precisa lidar com confiança, porque nem todos os processos eles são mensuráveis, né? Hoje com o sistema muita coisa é mensurável, mas em muitos outros cargos muitas coisas não são mensuráveis. E aí precisa haver uma relação de confiança, é fundamental para se manter o cargo. Quando não se tem essa relação de confiança, e aí a função dele ali fica muito comprometida. E a gente está falando no ambiente de trabalho. Agora, quando se fala no relacionamento marido e mulher, e aí pode
chegar à separação, né? Se você parar para pensar que quando duas pessoas elas se unem, né, quer seja no matrimônio, quer seja num compromisso, parte do pressuposto a pressuposição de um compromisso mútuo de exclusividade, né? A partir do momento que começam a surgir mentiras, faltar com a verdade, esse vínculo maior, que é a confiança, ele vai se ruindo. E aí todo o alicerce do relacionamento ali, ele vai se esvaindo também com a mentira. Quando é recorrente, né, e a pessoa ela demonstra que ela não está disposta a viver fora dessa condição de mentira, ela pode ser fatal para o processo da separação, da desconstrução. Vai desgastando, né, o relacionamento. E aí não é só entre marido e mulher, é uma amizade também. Sim, você faltar com a autenticidade é você prejudicar a relação de confiança, né? Sem confiança você não consegue se doar para a pessoa, você fica sempre à distância, né? Em todo e qualquer processo de vínculo, se não houver confiança, por exemplo, na relação terapêutica, um dos maiores princípios do processo psicoterapêutico é o sigilo. A partir do momento que o terapeuta ele falta com o sigilo, ele compromete todo o processo ali, além do que ele pode responder eticamente diante do conselho regional do seu local, né? Então, sem o processo, sem relação de confiança, não há processo terapêutico, né? Sem relação de confiança, não há o desenvolvimento de amizades, desenvolvimento de relacionamentos amorosos. Pelo contrário, vai desgastando a pessoa e faz um desserviço para essa pessoa em relação a uma outra pessoa, né? Você sai de um relacionamento por conta de mentira. E aí a sua desconfiança em relação ao próximo relacionamento, ela já está instalada. Então é um prejuízo que não ficou só naquele relacionamento. A pessoa acaba levando para o próximo, que já vai ficar desconfiado. Então, para quem mente de forma recorrente, que já ali não consegue ter um controle, a gente pode chamar de mitomania. Isso, mitomania, quando ela já se torna patológica. Patológico. E tem tratamento? Tem tratamento, né? O tratamento geralmente é a psicoterapia associado, muitas das vezes, à psicofarmacoterapia, né? Então, às vezes, essa condição de isolamento com o qual a pessoa ela vai tendo pela descredibilização, gera um sofrimento também na pessoa. Então, essa pessoa que está no estado patológico, ela também sofre pelo processo da exclusão, ainda que a mentira ela tem uma função de alívio, mas a médio e longo prazo, ela acaba tendo um sofrimento também por conta do isolamento que ela tem do seu ambiente social. Então, doutor, para o pessoal aí de casa que desconfia que tem aquela pessoa que já mente com frequência, é bom já alertar, né, sobre isso, até porque ele pode ter ali relações prejudicadas, amizade. É como você falou, às vezes a pessoa está ali, mas é ela para fugir de uma determinada situação, ou porque ela quer ali o tempo todo estar naquele... não quer ser excluída daquela programação, né, por exemplo, está entre amigos, não, ela também tem. Então, qual é a dica, qual é o recado que o senhor deixa para o pessoal de casa? Que mitomania tem sim tratamento, tem como conciliar, tem como resolver? É procurar ajuda, né? E aí o olhar do outro, de quem está do lado, das pessoas que na verdade sofrem as consequências por estar junto de uma pessoa que mente muito, né? É poder dar um toque, né? E dizer, olha, você precisa lidar com isso de frente, né? E a psicoterapia, ela ainda é o elemento, o aspecto de tratamento mais eficiente, junto com a medicação, para que essa pessoa ela possa desenvolver um processo de autoconhecimento, ela possa pensar às vezes, situações traumáticas de infância ou condições sociais que levaram constrangimentos crônicos, né? E ela poder pensar isso e ressignificar a vida nas suas mais diversas facetas, nas suas mais diversas áreas e prezar pela verdade, né? Porque tira a credibilidade e aí ela acaba sendo isolada de fato. Então, doutor, muito obrigada pela sua entrevista, doutor Alexandre Cruz.
Doutor Alexandro Cruz, psicólogo, muito obrigada pela sua entrevista. Volte sempre, volte mais vezes para falar. A próxima vai ser sobre o dia 1º de abril. Gente, tô brincando, você sabe que é brincadeira minha, né? E é isso, doutor, muito obrigada mais uma vez. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. E amanhã eu te aguardo nesse mesmo horário. Beijo, beijo! Tchau!